Quarta-feira, 25 de junho de 2025, 9h40 da manhã. Eu recebi um texto do biólogo Fábio Olmos que me deixou bastante preocupado. Mega ferrovias, Brasil e China levantam preocupações sobre o desmatamento da Amazônia. Artigo de André Schroeder, publicado dia 16 de junho de 2025 no portal Mongabay. O artigo está originalmente em inglês, eu vou traduzindo à medida que eu vou lendo. Viado! O Brasil é um país moldado por rodovias. O modal de transporte adotado pelo presidente Juscelino Kubitschek na década de 1950 tem se expandido ao longo de sucessivas administrações, em todo o espectro político. Sim, o rodoviarismo é um fato histórico e é um problema, sim. Ele foi até usado como recorte na hora que o Greg News, que falou da BR-319, fez a crítica da estrada. Eles usaram essa abordagem de criticar o rodoviarismo, o que foi uma abordagem muito perigosa, porque tem muita gente que defende que ao invés da BR-319 se faça uma ferrovia ali ao longo do trajeto dela. Mas é igualmente destrutiva. Essa que é a questão. O rodoviarismo é uma merda, é menos eficiente energeticamente, é mais caro, é mais poluente, sim. Mas o que a gente vai ver agora, com essas linhas de trem cortando o Brasil de leste a oeste, de norte a sul, não é a substituição do rodoviarismo, é o acréscimo de um modal ferroviário sobre o modal rodoviário, no momento em que a gente já está vivendo o colapso ambiental e a aceleração do colapso climático. Então não dá para aguentar os impactos da rede ferroviária sobre a malha rodoviária. Desde então, envolvendo investimentos substanciais na construção de estradas, manutenção e incentivos para a indústria automobilística. Essa preferência de longo prazo por carros, ônibus e caminhões contribuiu para o declínio e eventual sucateamento do sistema ferroviário brasileiro. Especialistas dizem que essa filosofia ajudou a aumentar o custo de logística do Brasil, um país com proporções continentais e longas distâncias. Pois desculpa me meter aqui onde eu não fui chamado, mas eu não tenho como não dar uma opinião. O Brasil precisa de uma rede ferroviária para baixar o custo do Brasil, o custo de transporte, o custo da produção. E aí o Brasil se tornará um grande player no comércio internacional. É isso ou então ser dominado pelas forças imperialistas norte-americanas? Vários oficiais têm pedido, tem argumentado pela reconstrução do sistema ferroviário, que diminuiria os custos de transporte de mercadorias. Mas essas promessas desapareceram à medida que as ferrovias mostraram-se caras e frequentemente não lucrativas para investidores privados. Isso explica por que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é tão entusiasmado sobre o plano de construção de 3.000 quilômetros de ferrovias. Vem de dentro, eu sei. Vem de dentro, eu sei, diz a música, né? Então o entusiasmo do Lula com as ferrovias vem de dentro, faz parte da mente desenvolvimentista do Lula. O que me preocupa é quando eu vejo a esquerda entusiasmada com isso, como se não soubesse da situação do colapso climático ambiental que a gente está vivendo e de como você abrir uma conexão direta com a China no Pacífico vai acelerar e muito esse processo de colapso climático.
E eu vejo jovens aí encantadíssimos com esse papo de China, como se isso fosse uma saída, e é isso que me deixa realmente preocupado. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar lá. Usando tecnologia chinesa e financiamento chinês, conectando o Atlântico ao Pacífico. Aí fica todo mundo nessa de China, como é melhor o imperialismo chinês em relação ao imperialismo americano, né? Meu amigo Vitor Moura Visoni hoje me mandou aqui essa reportagem. Do colapso à recuperação, o plano ambicioso da China para salvar o rio Yangtze da destruição. Aí falou, depois dessa reportagem, quero ver se o Rodolfo não vai se dobrar ao soft power chinês. Sim, maravilha, eles vão salvar o rio deles. A China tem muita coisa aqui que funciona, eles são eficientes, eles não se perdem na nossa corrupção, na nossa política barata. Mas, por mais que eles estejam limpando o riozão lá deles, eles estão levando... Você acha que eles estão preocupados com o meio ambiente na América do Sul? Porra nenhuma. Eles vão acelerar o colapso da América do Sul sem a menor dó. O único soft power do chinês que eu valorizo é rolinho primavera e yakisoba. O resto eu quero a distância. Esse novo mega projeto é uma peça central da estratégia brasileira de infraestrutura para a exportação de produtos agrícolas e commodities minerárias para a China, a partir de portos no Pacífico, cortando tempo de envio em até 10 dias, comparado com a rota atual ao longo do Atlântico. Para vocês que moram aí em São Paulo, ali nos bairros dos Jardins, ou no Rio de Janeiro, ou seja lá onde for, essa história de exportar commodities agrícolas e minerais para a China pode até ser interessante, porque vai pingar uns trocados, sempre sobra algum trabalho, alguma coisa aí para a galera ter um pouco de emprego. Mas quem está aqui no mundão, no Brasilzão, sabe a desgraça que é essa. O espalhamento da soja por tudo que é canto, destruindo tudo, não sobra nada. A mineração furando tudo, avançando sobre os territórios indígenas. É um horror. Imagine isso tudo amplificado infinitamente por conta da construção dessa ferrovia, cortando a América do Sul de norte a sul, levando tudo que a gente tem do Brasil com muito mais rápido para a China. Isso é um desastre, gente. A gente precisa fugir disso de toda forma. Oficiais brasileiros também veem as ferrovias como uma oportunidade de expandir as exportações, promovendo centenas de outros produtos no mercado asiático. Em maio, autoridades brasileiras e chinesas, incluindo o presidente Lula e Xi Jinping, discutiram a conexão ferroviária proposta, conectando o porto brasileiro de Ilhéus, na costa atlântica, ao Peru, ao novo porto peruano voltado para o Pacífico, cortando a América do Sul e a floresta amazônica. Então, o negócio começaria aqui em Ilhéus, na Bahia, né? Aí passa aqui pelo sul do Parque do Xingu, o que afeta aí seriamente as nascentes aqui do Xingu. Aí quando fala que vai cortar a Amazônia, é aqui por Rondônia e pelo Acre. E a grande discussão que se bota é se a ferrovia vai sair do Brasil aqui pelo sul do Acre, né? Pelo sudeste do Acre, ou se ela vai cruzar o Acre quase todo e sair aqui pelo noroeste, que parece que é mais perto, é uma rota que faz mais sentido do ponto de vista das distâncias, né? Mas seria mais daninha, porque afetaria toda essa área aqui, essa fronteira entre o Acre e o estado do Amazonas. Boa tarde, Rodolfo. Opa! De acordo com o governo brasileiro, ambas as partes estão ainda avaliando a viabilidade do projeto. Isso aí é história, é papo furado. Eles já decidiram que eles querem o projeto, só que para diminuir
a polêmica até a COP. Finge que estão avaliando alguma coisa. Mas progressos técnicos significativos já foram estabelecidos, com a China expressando forte interesse nessa ferrovia. Sim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, a fome e a vontade de comer vem da China, né? E a nossa vontade de vender tudo, custe o que custar. Do Lula, que quer ver a economia aquecida como nunca em 2026 para se eleger facilmente, e a esquerda besta, né, batendo palma, achando isso tudo muito lindo. Percebe o filho da puta? Esse cara é professor, funcionário público. Ele tá no 1% mais bem pago aí do Brasil. Então pra ele é muito fácil falar, não pode vender commodities pra China, não pode, tem que preservar tudo. Agora a dona de casa, o trabalhador que precisa botar comida na mesa, como é que faz? Conservação é comida na mesa. Nas próximas semanas, técnicos chineses irão visitar o Brasil para coletar informações adicionais. Nenhum memorando foi assinado e nenhum fundo público ou privado chinês já investiu nessa questão até o momento. Então tudo bem. João Vilaverde, secretário para a coordenação institucional do Ministério do Planejamento do Brasil, declarou à revista Mongabay por telefone. Ministério do Planejamento é Simone Tebet, né? Que todo mundo começou a achar linda quando deu uns esculachos no Bolsonaro. Mas a Simone Tebet é direita, é direitona. E o planejamento está na mão da direita. Então a grande discussão que vai acontecer, a grande disputa política que vai acontecer nos próximos meses, é se esse projeto vai ser gerido pelo planejamento da Simone Tebet ou pelo Tarcísio. É uma turma genocida, bem educada, aparentemente, contra uma turma genocida estilo Bolsonaro, né? Mais truculenta. Mas a Simone Tebet também representa uma elite truculenta, né? Vai perguntar para os índios ali do Mato Grosso do Sul. O Brasil apresentou uma proposta de ferrovias. Se a China acredita que esse projeto faz sentido, ela vai se comprometer em garantir a viabilidade, garantir o estudo de viabilidade. É a China que vai garantir o estudo de viabilidade. Vai ser um estudo lindo. Pode se considerar aprovado. Nós vamos discutir os projetos, os detalhes, depois que esse estudo for completado. A China tem experiência e capital para desenvolver essa rodovia. Não, você é burro, cara, que loucura. Desculpa, ferrovia, eu li errado. Como você é burro? Sim, mas é difícil ficar lendo, filmando e traduzindo do inglês, tudo ao mesmo tempo. Que coisa absurda. E é por isso que nós estamos interessados nessa parceria. Para a China, o corredor bio-oceânico é uma promissora conexão para o porto de Xangai, um dos principais projetos do cinturão chinês. Então, né, vamos entender como é que é isso aqui, tá? Vamos supor que você é um fazendeiro aqui do Acre ou de Rondônia, né? E você está querendo começar a plantar soja, né? Então, no momento, você planta essa soja. O que essa soja vai fazer? A soja vai sair aqui de Rondônia, vai passar na frente do Mato Grosso, vai passar na frente de um monte de fazenda de soja, caminhãozão, tal. Aí ela pode pegar aqui a BR-163. Ela pega aqui a BR-163 e vai subindo, passa lá em Novo Progresso, tudo. Chega em Santarém, aí em Santarém ela vai pegar vai para o navio, né? Então o navio vai descer aqui, vai passar ali por Macapá,
vai entrar aqui no Atlântico. Aí ele tem duas opções, ou ele sobe pro canal do Panamá, atravessa o canal do Panamá, ou ele desce aqui, passa lá para baixo do Chile, da Argentina. E o canal do Panamá está condenado, né? Vocês sabem que ele tá secando, né? Aqueles rios que alimentam o canal do Panamá estão secando e ele vai cair em desuso, né? Por isso que o povo está tão preocupado também. Então a opção seria passar aqui pelo sul da Argentina e aí seguir para a China, tá? A China aqui, ó, Xangai na China, maravilha. Agora vamos ver como que vai ser agora com essa ferrovia, né? O mesmo fazendeiro aqui no Acre, aqui ó, num pulinho, assim, a soja dele chega no dia seguinte no Peru, aí ó. E aqui no Peru ela pega um barco e aí pronto, atravessa para a China. Olha a diferença. Sente a diferença aqui do Acre pro Peru de trem, ou então dá a volta na porra da América do Sul inteira. Imagina o tanto que não vai facilitar para fazendeiro no Acre plantar soja naquela porra toda. E uma iniciativa de estradas, também conhecido como a Nova Rota da Seda. A estratégia é visando a expansão da capacidade de comércio da China e a sua influência global. Em novembro, o presidente Xi Jinping visitou o Peru para inaugurar esse novo porto, localizado a cerca de 75 quilômetros da capital Lima. Este promete ser o maior porto comercial da América do Sul. Ele fica na costa do Pacífico, no Peru, e foi feito com dinheiro chinês, em um dos mais ambiciosos projetos da China no continente. Essa é a merda. Depois de concluído esse porto, é quase que inevitável, automático, que as linhas de trens se integrem a ele, como um fungo, sabe, que espalha seu micélio para comer o corpo morto do qual ele se alimenta. É isso que a China vai fazer com o Brasil, vai sugar tudo, até a última gota de Brasil através desse porto aí do Peru. A questão é, vamos agilizar isso? Vamos deixar rolar rapidinho nos próximos anos com o Lula? Ou vamos lutar ao máximo contra essa destruição? O megaprojeto não só cria uma rota direta de comércio entre a América do Sul e a China, como também amplia a influência de Pequim, algo que não passou despercebido durante a recente visita do governo chinês para... E não passou desapercebido também pela juventude alucinada, que agora fica abanando o rabo. Não pode vir falar de China, que já acha a coisa mais linda do mundo. Uma coisa ridícula. Ridículo é você, cara. E ninguém tá falando de China, a gente tá falando de BRICS. BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E agora tem mais outros aí. Ô, esquilinho, vai jogar videogame, que nem fala o professor Rodolfo. Vai você, ô lobinho viado. Nem videogame tem. Fica aí me enchendo o saco. Agora, professor Rodolfo, tem uma coisa, você... seria melhor se você pudesse explicar por que essa linha de trem vai causar tanto desmatamento em vez de ficar falando, vai foder com a porra toda. E quem quiser entender, assista a palestra do professor Philip Fernside no dia 7 de julho no canal do Ricardo Porto 60 e Blau, 1h15 da tarde. Sabe, você também, professor, você não pode largar tudo pra Philip Fernside explicar. Por que você não explica? O projeto de 3,4 bilhões de dólares é conduzido pela companhia estatal chinesa COSCO, que tem cerca de 60% das ações desse empreendimento. Especialistas dizem que o porto, desenhado para ser o maior na América do Sul, sinaliza a crescente ambição da China em moldar as rotas de comércio globais. Ele também representa um passo fundamental em direção do aumento do fluxo de bens sul-americanos, particularmente do Brasil. A maior
como o maior exportador de commodities, através de corredores de comércio do Pacífico. De acordo com Vila Verde, o Brasil vê as ferrovias como uma oportunidade não apenas de aumentar a exportação de commodities para a China, mas também de fortalecer os laços com países vizinhos, ajudando a superar o isolamento histórico que foi principalmente devido aos desafios de estabelecer conexões na região amazônica. As montanhas dos Andes e as áreas extensas preservadas da floresta tropical têm mantido os vizinhos separados. Ah, se fuder, sabe? A pessoa ignora que o isolamento histórico é que permitiu que ainda tenha floresta no estado do Amazonas, no Acre, alguma floresta em Rondônia, por tanto índio por lá, é tudo isolamento histórico. Destruindo esse isolamento histórico num passe de mágica, quais são as consequências para a Amazônia? Isso tudo vai virar um grande campo de soja, ninguém vai conseguir segurar. Vai ser o colapso climático do Brasil acontecendo diante dos nossos olhos e todo mundo achando bonito. Ai, a China é linda, a China é ecológica, a China está andando no caminho certo. Até o Medo e Delírio falou isso há pouco tempo. O nosso vídeo recente que chamamos Medo e o Delírio da Marina, falando inclusive da cobertura que o Medo e Delírio deu para aquela questão lá do ataque à Marina no Senado, nós marcamos o pessoal do Medo e Delírio e eles comentaram crítica de um ouvinte sobre o episódio com a emboscada para cima da Marina. Vale ouvir. Mas aí quando você vai pro Medo e Delírio, o que a gente vê aqui? Depoimento do Jair, Heleno, Flávio Bolsonaro, olha a faca. É tudo a questão dos golpistas. Não, tudo bem, bacana, é importante. Mas o que está sendo decidido politicamente no Brasil é se quem vai comandar essa destruição chinesa vai ser a turma do Lula ou a turma do Bolsonaro comandando o mesmo processo. E a ideia de não fazer a porra da ferrovia que corta o Brasil de leste a oeste, fudendo com o Brasil inteiro, onde é que a gente vai ver? No Meio Delírio ainda não vi. Indicativos de comércio intra-regional mostram uma média global de cerca de 50%. Na América do Sul, a figura é de apenas 15%. Né? Então, o nível de integração, né, regional global é de 50%. O nosso é de 15%. Pois é, justamente por essa falta de integração local na América do Sul que a gente tem a maior floresta tropical do mundo preservada aqui na América do Sul. Não é por nenhum outro motivo, não. Não é porque tem governança, não é porque o agro é o agro mais sustentável do mundo. Pena. Nós comercializamos muito pouco com os nossos vizinhos, ele diz. Rodovias ao longo da floresta. De novo, o Burreldo. Desculpa, ferrovias ao longo da floresta tropical. O corredor bioceânico ainda não tem uma rota totalmente definida, mas as propostas do governo brasileiro já são conhecidas. Começando na costa atlântica, o plano é ligar as 3 seções do leste-oeste de integração ferroviária com 2 segmentos, centro-oeste, FICO. Olha, essa conversa é complicada, só olhando para a figura para entender, né? Então a gente tem 2 segmentos que eu acho que já estão prontos. É o FIOL, que tem 1.527 quilômetros, e ele ligará, não está pronto não, ele ligará Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins. É esse preto aí mais para leste, mais para direita, né? Aí pega a norte e sul, e aí vem o FICO, que tem 1.641,
e terá 3 trechos entre Maria Rosa, em Goiás, Água Boa, no Mato Grosso, aí passa ali no sul do Parque do Xingu, Lucas do Rio Verde, também no Mato Grosso, e chega até Rondônia. Aí quando chega em Rondônia, aí que junta com essa transoceânica. Quer dizer, a transoceânica vai ser tudo, né? Aí que junta com esse trecho aí que sobe por Rondônia, entra no Acre. E o grande debate que a Mongabay está colocando não é fazer ou não fazer. Eles defendem que seja aquela rota mais ecológica no finalzinho lá no Acre. E enquanto que o pessoal do agro já quer arregaçar logo o Parque Nacional da Serra do Divisor. Ambos em diferentes estágios de construção no momento. Essa rota passaria através da região do Matopiba, uma área de expansão da fronteira agropecuária de soja e gado, que responde por 75% do desmatamento no biodiverso Cerrado em 2024. De Lucas do Rio Verde, no estado amazônico do Mato Grosso, a rodovia... Ferrovia, ignorante, ferrovia, railroad, aprende, ferrovia. Seria construída do zero, avançando numa região conhecida como Arco do Desmatamento, que responde por maior parte do desmatamento no bioma. A rota proposta... primeiro continuaria para o norte, através do estado de Rondônia e sua capital Porto Velho, correndo ao longo da BR-364, o principal propulsor do desmatamento na região. De lá, continuaria para o oeste, através do estado do Acre, seguindo a BR-317. Até Assis Brasil, uma cidade na fronteira com o Peru. De acordo com Vila Verde, a estratégia de construção da seção amazônica da ferrovia ao longo da rodovia é intencionada para minimizar os impactos ambientais. É exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. E facilitar o licenciamento do processo. Os planejadores brasileiros alteraram a proposta prévia da rota, que teria seguido a BR-364 até o setor mais oeste, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Um caminho que ameaçaria o Parque Nacional da Serra do Divisor. Veja bem, observe a atitude desse baixa audiência aí. Eu prefiro 1000 vezes estar nessa luta para preservar o Parque Nacional da Serra do Divisor, unidade de conservação da maior importância, né? Então a gente tem que lutar para que essa ferrovia não passe pelo Parque Nacional da Serra do Divisor. Não adianta falar, não vai fazer a ferrovia. Claro que vai fazer. Até esse sem canal aí sabe que uma vez construído o porto, a ferrovia é inevitável. Então o que a gente vai fazer? Vai lutar contra a ferrovia ou vai lutar para que a ferrovia faça o melhor trajeto com o menor impacto possível? E comunidades indígenas nessa região entre Brasil e Peru. A rota agora segue um outro caminho mais ao sul para evitar territórios indígenas e áreas de floresta mais intacta. Então tudo bem. O plano é, de fato, cortar o Brasil de leste a oeste, diz Simone Tebet, a ministra do Planejamento brasileira. Ela fala na maior, cortar o Brasil de leste a oeste. É fácil, né, para o fazendeiro que sai cortando tudo, derrubando tudo, cortando as terras indígenas, né? Cortar o Brasil de leste a oeste. Queria ver a senhora cortada de leste a oeste, como é que ia se sentir. Jorge Pig, advogado aqui. Ô, baixa audiência, presta atenção, escolhe bem as suas palavras, porque para a ministra cortar o Brasil de leste a oeste é uma metáfora. Significa ter uma linha que atravessa de leste a oeste. Agora você falar em cortar o corpo da ministra de leste a oeste, isso aí pode muito bem ser compreendido como uma ameaça de violência física. Ah, não, pelo amor de Deus. Claro que não. Nada contra a pessoa da Simone Tebet, que aliás me parece muito agradável e até charmosa. É uma metáfora também.
Uma onça pintuda, cara. Devia ter uns 20 centímetros, nunca vi nada igual. Deixa de ser bundão, cara. Você não vê que essa linha de trem transoceânica vai levar dezenas de povos indígenas à extinção? Isso é o genocídio indígena. Agora tu tá com medo de fazer uma comparaçãozinha aí diante da ministra. Você tá ficando um bundão, daqui a pouco tá que nem o Álvaro, defendendo as ferrovias aí. Ô Álvaro, vem pra Amazônia, cara. Vem ver como é que é o negócio aqui. Aqui não é Curitiba, não. Durante negociações recentes com autoridades chinesas, revelando ou descrevendo a magnitude do projeto, que já levantou preocupações entre ambientalistas. Quando nós falamos sobre cortar o Brasil, nós estamos falando de cerca de pelo menos 3.000 quilômetros. As palavras da ministra de Lula ecoam uma visão desenvolvimentista que remonta ao período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Esse é o ponto fundamental que a juventude às vezes parece que não percebe, né? Olha aí, pessoal do Medo e Delírio. O problema é o projeto da ditadura sendo desenvolvido agora pelo governo Lula. Não é o golpe do 8 de janeiro, do Heleno, do Braga Neto. Isso aí tudo é secundário. Aliás, se vai ser Lula que vai executar essa merda, ou se vai ser Tarcísio, pouco importa do ponto de vista das futuras gerações. O que a gente tem que lutar é para que esse projeto genocida não saia do papel, aqui no Brasil pelo menos. Naquele momento, o regime promoveu uma doutrina baseada na Amazônia como um espaço aberto para o agronegócio e mineração, sob o pretexto de ocupar a floresta para proteger a nação de invasores estrangeiros. Uma visão frequentemente vista como paranoica por historiadores. Paranoica nada, como se nunca tivesse acontecido. Uma das Guianas era do Brasil. Roubaram da gente na mão grande. Países não têm amigos, países têm interesses. Impactos ambientais iminentes. A perspectiva de um corredor de transporte ampliando a exportação de commodities no Brasil pode ser interessante de uma perspectiva econômica, mas ativistas ambientais alertam que essa nova rede de infraestrutura poderia ferir os biomas, poderia prejudicar os biomas brasileiros, especialmente a Amazônia. Eles argumentam que o corredor bioceânico, ao longo de estradas e hidrovias e portos agora sendo planejados, poderiam acelerar a degradação e potencializar o colapso da floresta tropical. Todos os grandes projetos de infraestrutura potencialmente têm impactos ambientais negativos, disse Sueli Araújo, coordenador de políticas públicas do Observatório do Clima, uma rede de organizações da sociedade civil e que fez essa declaração por telefone para a Monga Bay. A Amazônia é caracterizada pela ausência, pela falta da presença do Estado e a falta de vigilância. Esses projetos deveriam ser acompanhados por um plano de desenvolvimento regional consistente, com recursos adequados e meios de implementação. Então, eu tenho simpatia pela Sueli Araújo, mas eu acho que não existe governança possível que impeça que esse projeto seja um desastre, né? Então, isso aí tem que ser combatido. Isso não pode ser levado adiante de jeito nenhum. Professor Rodolfo, eu não entendo porque se você fala que tanto o Lula quanto o Tarcísio vão construir
esse projeto de toda forma, que existe uma alternativa melhor ali no Acre, mais ecológica, mas que os bolsonaristas querem fazer uma alternativa pior. Não seria melhor a gente lutar para que seja feito com o Lula do que com o Tarcísio? É isso que me afasta dos seus vídeos, porque você parece que não estuda. Você já leu o livro Capitalismo 4.0 do professor Paulo Giraldelli? O governo brasileiro argumenta que está trabalhando duro com esse objetivo, envolvendo 16 ministérios na rota de integração para abordar inúmeros desafios, incluindo preocupações ambientais. Todas as iniciativas no Brasil devem necessariamente ter a aprovação das agências ambientais, tanto as federais quanto as estaduais. Ah, sim. Agora com o desmonte do licenciamento ambiental ficou facinho. Basta classificar como estratégico, 1 ano para começar, um ano para sair a aprovação ou não, plau, saiu, resolveu, pode começar a construir. Lula lá. Independente do modo de transporte e se é público ou privado, disse Vila Verde. Entretanto, o cenário atual é marcado por pressões políticas e econômicas para a aceleração do licenciamento, junto com crescentes críticas do IBAMA. O IBAMA foi enfraquecido durante a administração de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro. O Monga-B ele é meio alinhado com a coisa do Lula, né? Então, o Bolsonaro desmontou o IBAMA, sim, mas o desmonte da legislação ambiental aconteceu sob o governo Lula. E está muito bem claro que o governo Lula foi conivente com esse desmonte, como mostrou muito bem a revista Suma Uma. E agora opera com capacidade limitada diante da grande expansão do portfólio de projetos. Não existe nenhuma forma para dar sinal verde para vários projetos para vários megaprojetos ao mesmo tempo, disse Araújo. Isso tem que ser entendido. As licenças ambientais não são mera burocracia. Você não apenas aperta um botão e a licença sai. Araújo, que foi presidente do IBAMA, observa que o desmantelamento atual do arcabouço de licenciamento ambiental através do Congresso Brasileiro inclui medidas legais voltadas a facilitar autorizações para projetos classificados como estratégicos, que poderiam ser aprovados num único passo dentro de 1 ano. O principal instrumento para prevenir o dano diminuir o rigor do processo, fazer o relaxamento excessivo do licenciamento. Essa lista de projetos grandes de infraestrutura na Amazônia é preocupante, dado o desmantelamento do licenciamento ambiental. De acordo com as regras atuais, se as regras atuais forem enfraquecidas, nós todos temos que estar muito preocupados, ela disse. A nova lei de licenciamento já foi aprovada pelo Senado e agora aguarda votação na casa inferior, né, na Câmara dos Deputados. E é altamente esperado que seja aprovada. Ferrovias tendem a causar menos impacto ambiental do que rodovias. E o governo brasileiro argumenta que o projeto bioceânico não vai cortar terras indígenas ou áreas protegidas. Mesmo assim, ambientalistas e comunidades locais alertam para as consequências potencialmente negativas. Existe uma preocupação de que a nova ferrovia, cortando a floresta amazônica, poderia repetir os padrões históricos associados com novas rodovias, particularmente a expansão agrícola. Isso, né?
a implementação dessa ferrovia vai repetir o padrão histórico, ou seja, vai acontecer o que sempre aconteceu ou vai acontecer o que nunca aconteceu? Porra, sabe, não tem nem o que questionar. Se a gente está preocupado com o colapso climático, se a gente está preocupado com o futuro climático do Brasil, é mais fácil acreditar que vai acontecer o que sempre aconteceu. Direcionada associada a grilagem de terras, desmatamento e outras atividades ilegais. Os impactos não estão limitados às rotas pelas quais passam as comunidades indígenas, disse Mariel Macani, conselheira do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, uma organização brasileira sem fins lucrativos que defende os direitos e as terras, defende o meio ambiente e as terras indígenas, e que falou com a Mongabay pelo telefone. De acordo com ela, as rodovias FIOL e FICO, as ferrovias FIOL e FICO têm afetado várias comunidades, apesar de cortar áreas que são já convertidas para agricultura e pecuária. Uma seção da ferrovia FICO, por exemplo, ameaça as nascentes do rio Xingu, no Mato Grosso, impactando a vida no Parque Indígena do Xingu. Uma nova ferrovia vai passar próximo de vários territórios protegidos, direcionando a conversão das florestas restantes nas áreas que são fundamentais para essas pessoas, ela diz. Mariel Nakane. O aumento da demanda por commodities também significaria novos cultivos, fazendas e mineração. E uma estrada de ferro mais próxima tornaria as áreas muito mais competitivas. Isso poderia alavancar o desmatamento e a degradação da Amazônia, Pantanal e Cerrado, devido a este corredor. O risco intensificado pela fraca vigilância do Estado, de acordo com Araújo. Pois é isso que eu estou dizendo, o risco do desmatamento é consequência do Estado fraco. Eu defendo a ferrovia, eu defendo a exportação de commodities para a China, mas eu também defendo um Estado forte. Um Estado forte é fundamental para que o Brasil passe a grande exportador de commodities para a China e garanta a preservação da biodiversidade dentro dos seus limites, porque qualquer intervenção humana também tem seus impactos ecológicos. Projetos de ferrovia frequentemente demoram anos para ser desenvolvidos e começarem a funcionar. E em 2026 o Brasil terá eleições presidenciais. Lula vai concorrer pelo quarto mandato, mas as pesquisas atuais mostram que ele tem uma dura disputa pela frente. Se ele perder, o país estará mais uma vez nas mãos de líderes de direita que estão bancando o desmantelamento do licenciamento ambiental e outras políticas que ferem o meio ambiente. Esse artigo foi publicado em inglês na Mongabay para gringo ler, né? Então, o gringo, que sabe muito pouco, quase nada da política brasileira, termina achando, Lula é de esquerda, que bom. Mas a turma da direita tá ferrando com o meio ambiente. Então agora a gente vai decidir se vai ser o esquerdo Lula ou se vai ser o direito Tarcísio ou Michele ou qualquer um desses merda que vai ganhar a eleição ano que vem, né? Só que Lula tem... A mão suja do Lula tá aí, as impressões digitais do Lula estão aí, em cima desse projeto todinho. Brilha nossa estrela, Lula lá. As perspectivas são as piores possíveis. E no final, as eleições presidenciais são entre Lula e o candidato da extrema-direita. Não tem outra opção esse negócio de vamos construir uma alternativa. Você pode construir uma alternativa para daqui a 10 anos, mas para o ano que vem não tem. Então o que a gente tem que fazer é tentar tirar Lula dessa trajetória de devastação total. Vamos entregar tudo para a China, vamos vender tudo. O Lula é um comerciante.
ele tem esse espírito. Agora a gente não precisa entrar nessa, né? A intelectualidade brasileira, sabendo que essa loucura de vender tudo para a China vai nos levar ao colapso climático e à miséria eterna do povo brasileiro. Esse povo aí bacana que a gente vê nesse vídeo, né? Aí, ó, a Lenine, a Pablo Vittar, Gregório, toda a galera que a gente admira, vai aceitar isso? Quer dizer, vamos permitir que seja colocado esse dreno de tudo que é vivo no território brasileiro para exportar tudo para a China na maior facilidade? Eu acho suicida fazer isso. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.